Sejam bem-vindos ao Segunda Opinião. Bem-vindos. Tudo bem com vocês? Vamos começar a semana trazendo uma notícia, falando da nossa opinião, porque aqui é desse jeito, né? A gente não sai dando opinião de qualquer forma, de qualquer jeito, mas se você pede, A gente dá. é isso, né? E vamos lá. E a notícia de hoje é bem interessante. Veja bem. Festival de swing reúne mais de 1.000 adeptos e barulho incomoda vizinhos. Essa Quem man chamada. É maravilhoso, né. Quem mandou isso pra gente foi o LJ, obrigada aí LJ por enviar, ele queria saber o que a nossa opinião sobre isso, né, essa notícia aí. Bom, vamos explicando um pouquinho. Lá na Inglaterra existe um festival, né, para o público do swing que acontece todo ano. Ele é conhecido, né, como Swingtown e ocorre lá na cidade de Ellington. Olha que interessante. Fica a mais ou menos 2 horas de Londres. E o que me chamou a atenção é que, assim, tem a imagem na reportagem, tem a imagem ali do local que acontece isso. E o título traz exatamente isso, né, "Barulho incomoda vizinhos". E a primeira coisa que eu olhei foi o seguinte: "Cara, que vizinho?". Não, gente, dá uma olhada aí na imagem que a gente vai colocar pra vocês. Sério, É no meio que do nada. vizinho. Quando eu olhei essa, né, esse título, essa chamada, "Barulho incomoda vizinhos", eu pensei que, cara, que estava no meio da cidade, perto de sei lá, de prédios, casas. Nada, se você viu aí, tá longe de todo mundo, né. O vizinho aqui é o boizinho que tá pastando lá longe? Não sei. Então, aí eu até comentei com o Márcio que todo ano, ó, desde 2020, que foi quando aconteceu a primeira vez. Todo ano a chamada é essa: "Ai, os vizinhos estão incomodados". E eu já venho acompanhando mesmo essa notícia, esse festival, porque eu acho interessantíssimo. E aí eu sei da história, né, em algum momento eles mudaram para esse lugar mais rural, como eles chamam, né, mais É, afastado e mais rural. Mas antes eu não sei exatamente aonde era, pode ser que seja dentro da cidade ou em algum lugar menor, enfim. Mas é obviamente, gente, esse negócio foi crescendo muito, porque chama atenção, afinal de contas não é só uma coisa de sexo, como diz na reportagem, né, não tem só troca de casais, não é só uma coisa sexual, e a gente que frequenta swing, a gente sabe que não é só sobre sexo, a gente sabe que é muito maior, sobre tudo, né. Então, as pessoas ficam com esse preconceito, essa ideia na cabeça de que: "Ai, só vai ter sexo, não sei o que tá-tá", não. E o festival vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, em 5 anos de festival, já reúne uma galera, que não cabe mais no lugar que eles começaram, né, por isso eles foram para o lugar mais afastado, inclusive por causa dessas reclamações aí dos vizinhos. e dando um pouquinho mais de detalhe, né, esse festival ele possui, várias atrações, né. Então tem tendas, né, de brincadeiras, áreas de pole dance, banheiras de hidromassagem, festa de espuma, masmorras móveis, jogos sexuais, e também tem toda uma parte de comércio, tipo uma feira mesmo, né, com estandes onde as pessoas conseguem estar comprando ali, itens sexuais, enfim, equipamentos de BDSM, é uma série de coisas, a lingerie. Então é como a Marina falou, o pessoal olha isso e acha que é um lugar onde o pessoal chegou ali e vai estar fazendo sexo 24 horas por dia, o tempo inteiro. Não, a gente já sempre fala muito sobre isso, sobre o meio liberal e swing. Às vezes a parte do sexo é desse tamanho assim, em relação a ao todo que a pessoa vive, né, nesse meio. Eu gosto porque aí o nome do organizador é Matthew Cole, né, e ele traz o seguinte, que eu achei maravilhoso: "Ao contrário de algumas crenças, não tem chaves em tigelas". É importante a gente deixar isso frisado, né, porque É, muita gente vê na televisão, em Hollywood, né: "Ai, vai ser o jogo da chave, vou ter que jogar minha chavinha lá e seja o que Deus quiser". nada a ver. Não, gente, não, né, não tem chave em tigela, não tem música obscena, não tem gente lasciva, não tem nível alto de DST. Cara, isso é um absurdo, como a gente tem que combater também essa Uhum. desinformação, esse mito, essa falsa ideia de que, ah, tem todo mundo fica doente. Não,
Não, pelo contrário, justamente por saber que a gente vai se relacionar com mais pessoas, a gente se cuida mais, a gente se previne mais, né. Eh, enfim, então, aí ele continua: "Na verdade, os indivíduos dentro dessa comunidade são respeitosos, conscienciosos e mais propensos a praticar sexo seguro ou serem testados regularmente do que a pessoa média que você encontra na sociedade." É, eu acho interessante isso, porque, a gente vê que no meio liberal, no swing, as pessoas são mais conscientes com relação ao sexo. Então tem muita gente que te critica, aponta o dedo, mas você tá numa balada ali, né, com qualquer, enfim, que não é uma balada do meio liberal, do swing e tudo mais, e encontra um carinha ou encontra uma menina, não sei o quê, vai transar no banheiro, e muitas vezes vai transar no banheiro com uma pessoa desconhecida sem camisinha. E depois quer apontar o dedo falando que: "Ah, não, que o meio liberal, que o swing, ai, é promiscuidade, ai, o pessoal, ai, DST, ai, não sei o que, não sei o que lá". E você vê o que acontece, que rola aí no em ambientes diferentes, às vezes é muito mais complicado e muito mais propício, né, a DSTs, enfim. É, falta a consciência, né, que é o que nós falamos o tempo todo aqui. Por que que eu acho legal essa matéria? É exatamente o que a gente fala, e não somos nós falando, são pessoas distantes do Brasil, lá da Inglaterra, que têm exatamente a mesma ideia, a mesma linha. Se você for pesquisar pelo mundo todo, você vai encontrar exatamente a mesma coisa. Uhum. Swing, meio liberal, é isso, é muito mais sobre respeito, sobre consciência, sobre relações honestas, sobre responsabilidade com o corpo, com o parceiro, com os outros, do que sexo louco, desvairado aí de qualquer jeito, né. É, não somos um bando de animais que não tem o mínimo de consciência, né, como muita gente acha. Pois é, e eu fiquei pensando, assim, como seria legal se a gente tivesse um festival desse aqui no Brasil também. A gente tem alguns ensaios sobre isso, né, em alguns momentos onde a turma do meio liberal, a turma do swingueira se reúne em determinados lugares, mas ainda está muito distante dessa imagem que a gente vê aí acontecendo na Uhum. Inglaterra. Então, a gente pode até, de repente, começar pelas feiras sexuais, como é que é? Feiras eróticas, né. Que a gente quase não tem, o que tem é Quase muito não tem. voltado para um comércio, para a venda de vibradores, de produtos eróticos, tal, e não necessariamente para conscientização ou para socialização, eh, como a gente dentro do meio liberal prefere do que de repente um certo comércio, né. Uhum. É, e pra mim só trouxe, a imagem, né, a reflexão de que estamos em 2025 e o tema sexo ainda é tabu no mundo, né, não só no Brasil. Ainda é muito tabu para muita gente, né, muitos pais não conseguem conversar com os filhos sobre sexo. Muitos casais não conseguem conversar um com o outro sobre sexo, né, e quando, a gente vê que é algo importante para o ser humano, e aí depois a gente acaba vendo esse monte de situações, esse monte de coisa acontecendo, justamente por falta de informação, falta de conhecimento sobre sexo, né. Falta de orientação, né, Exatamente. enfim, tem muitas coisas aí envolvidas nessa, né, para manter o sexo um tabu. Parece que há um prazer, né, e talvez a gente possa aprofundar muito mais essa ideia, né, porque o prazer vem do poder, poder e prazer estão sempre conectados. Então, quando você, coloca esse tabu todo sobre o sexo, você tem o controle sobre a pessoa, né. Você está controlando ali um monte de coisas. É o tipo o princípio de diversas religiões, de diversas organizações, comunitárias, você controla a questão sexual para você ter o poder sobre aquelas pessoas. Para você ter esse poder e conseguir controlar, você inventa um monte de mentira, você Sim, cria mitos, você cria problemas onde não existem, e aí você consegue ter o controle dessas pessoas. dá um peso, né, a gente vê isso até com pessoas conhecidas que estão começando a se abrir um pouco mais na questão sexual, como é Uhum. difícil, como o dia depois, né, o day É. after ali, nossa,
como é pesado, a pessoa fica naquela culpa, aquele sentimento de que: "Meu Deus, fiz algo muito errado", quando na verdade ela fez algo natural, algo que ela queria com consentimento e tudo mais, só que ela aprendeu errado, né. A educação sexual é muito importante e é deixada de lado, infelizmente. Aham. Por outro lado, da forma como as nossas sociedades estão, eh, criadas, para existirem, para funcionar hoje, seria um caos se todo mundo fosse livre sexualmente. Ela não está pronta, não há consciência, não há responsabilidade, não há educação, né. Então, Não há não respeito, há o né. respeito ao outro, o simples fato da gente pensar diferente da maioria da população é motivo de, sei lá, acharem que eles podem nos criticar, nos julgar, sei lá, e até, sei lá, matar, sabe, a coisa tá complicada mesmo. Então, eu tenho esses 2 lados. Não sou a favor de que o sexo continue sendo um super tabu, mas também eu acho que as sociedades precisam se estruturar muito melhor, precisa ter uma base muito melhor antes da gente conseguir chegar, né, nesse ideal, né. É, é uma questão de educação mesmo, a gente mudar uma cultura, mudar a educação, né, de uma civilização leva tempo, mas a gente precisa começar. O grande problema é que eu acho que a gente não começa nunca. Quem acaba assumindo esse papel de passar algum tipo de orientação, né, são pessoas como a gente e várias outras que dão a cara a tapa e tudo mais para falar sobre sexualidade, quando isso deveria ser um programa mais público mesmo, né, algo mais sério. Enfim, essa é eu já estou dando aqui no final já, essa é a minha opinião. Muito bem, gente. Eu acho, e a minha opinião, Marina Rocha, eu acho sensacional. Eu acho maravilhoso, acho que tinha que ter mais iniciativas como o Swingertown ao redor do mundo. Eu acho que a gente poderia ampliar isso, né, fazer um Swingtown internacional. Eu acho que seria fantástico, até realmente como modo de conscientização, né. Mas não sei quando a gente vai chegar nisso. Eu ainda tenho esperança, porque eu me lembro que foi 2017, quando a gente falou sobre o dia do swing, eu falei exatamente isso: "Pô, não sei, acho que seria maravilhoso a gente comemorar o dia do swing, mas acho que isso nunca vai acontecer". 3 anos depois, né, estamos aí já comemorando, todo mundo está sabendo, então, quem sabe? Aí a gente ainda mantém as esperanças aí, né. Então minha opinião é essa, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, deveriam ter mais como essa sobre o mundo, e que porque quanto mais esse tipo de iniciativa cresce, também diminui o preconceito. Não que vai diminuir a reclamação, acho que as reclamações elas são pertinentes dentro do contexto, né, real, do que está acontecendo. Se você começa a fazer um negócio e realmente atormenta os vizinhos, porque, Sim, não tem sexo o tempo todo, mas em algum momento vai rolar um sexo, né, então e a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um gemido meio alto e pode atrapalhar a pessoa que está ali do lado, o vizinho, né. Mas no caso do Swingtown, desse ano, eu acho que esse comentário, essa reclamação, né, dos vizinhos é totalmente impertinente, infundada, não tem o menor sentido. E então é o reflexo apenas do preconceito e da discriminação contra os praticantes do swing. bom, e a minha opinião agora falando do festival do Swingathon, eu acho fantástico, eu acho que deveria acontecer mais também pelo mundo, eh, eu acho que eles só o fato deles terem ido para essa zona rural, já mostra o respeito com quem, estava sendo se incomodando. Eu acho que o respeito é isso, a gente às vezes pede muito respeito dos outros e não respeita os outros, então, isso mostrou que eles são conscientes, eles foram para uma área rural, de repente eu não sei se o som da música é muito alto, porque eu acho, sinceramente, não são os gemidos ali, as brincadeiras, que acabam atrapalhando o vizinho, porque tá todo mundo muito longe. De repente o som da música eletrônica ali, enfim, pode ser que se espalhe um pouco mais, não sei exatamente. Mas, no espaço que eles estão ali, eu achei muito legal, já mostra um baita respeito, com vizinhos e tudo mais. E, poxa,
Você que está ouvindo a gente aí, pensa num lugar no Brasil para criar um Vamos criar o nosso um Swingtown. vamos criar esse Swingtown. festival no Seria Brasil, bem será legal. muito legal. É E é isso. isso, gente. Até a próxima.